Falou com um morto? Segunda parte. 3. A necromante era acostumada a exercer sua função. Para ela era comum invocar e conversar com os espíritos que se apresentava como sendo espírito de algum morto. Quem tem esta prática, jamais vai se assustar ao aparecer quem ela invocou. 4. O problema começa quando ela fica apavorada quando vê o espírito de Samuel. Como ela já era acostumada a ver e conversar com espíritos que não passavam de demônios, não era para ter se apavorado, caso fosse mesmo um espírito de demônio. Isso mostra que houve algo diferente do qual ela nunca tinha presenciado. 5. Se fosse verdade que tivesse aparecido Satanás para ela ou mesmo um demônio, ela não teria ficado assustada. Teria sido algo normal como sempre foi, pois este era seu ofício. 6. Ela ficou assustada porque ali foi manifestado o poder Deus fazendo com que o profeta Samuel aparecesse de verdade e jamais um espírito enganador, embora Saul tenha procurado o meio errado. Deus tem poder para realizar seus propósitos, mesmo que seja de forma errada para nossos conceitos. Deus não erra. Você pode discordar, é direito seu, mas explique a seguinte situação: não adulterarás é um mandamento de Deus imposto para o ser humano. Em outras palavras, eu não posso ter relações sexuais sem estar casado. Porém, Deus ordenou a um profeta que procurasse uma prostituta, tivesse relações sexuais com ela, tivesse 2 filhos com a prostituta e depois fosse profetizar para Israel. Deus errou? Claro que não. O profeta adulterou? Claro que não. Mas no nosso conceito, sim, no conceito de Deus, o profeta não adulterou. Isso mostra que Deus é soberano, ou seja, Deus está acima de leis, de regras, de estatutos e de mandamentos. Deus pode tudo, e nada há de errado em suas ações. Nós criaturas não podemos tudo e todas as nossas ações, até mesmo o que está certo para nós, para Deus está errado. Foi Samuel sim que apareceu para a feiticeira, foi sim Samuel que falou com Saul. Essa historinha que tua igreja conta que foi Satanás que apareceu, não passa de mais uma mentira escabrosa para rebaixar Deus para ser semelhante à criatura e destituí-lo de sua soberania. Deus tem poder sim de fazer um morto aparecer e dar uma mensagem, como tem também autoridade de proibir qualquer ser humano de procurar conversar com um morto. Eu creio de verdade na soberania de Deus e creio também que Deus é todo-poderoso, ou seja, Deus tem poder de fazer o impossível. Seja Deus verdadeiro e toda religião mentirosa. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Romanos 4. Versículo 3. Este episódio com Saul está estabelecendo autorização para conversarmos com algum morto ou espírito deles? Deus nunca autorizou e jamais vai autorizar esse tipo de ação. Foi um caso único onde Deus aproveitou para mostrar seu poder ao rei Saul, embora o rei tenha buscado de forma errada. Embora Deus, por intermédio de seu infinito poder, fez Samuel aparecer e conversar com Saul, Saul pagou com sua vida e com a vida de seus filhos com este erro que foi o mais grave de sua vida. Foi um preço muito alto e milhões de pessoas estão cometendo o mesmo erro e pagarão um preço muito alto. Para saber se algo consiste em verdade ou mentira, devemos ler de forma imparcial e ir às fontes citadas para saber se existe consistência ou inconsistência. Outra questão é ser espiritualmente honesto e reconhecer o que está errado para condenar o mesmo erro das outras religiões na tua religião. Caso contrário, se você condenar o pecado das outras religiões e não condenar o mesmo pecado na tua igreja, você e tua igreja não passarão de hipócritas dissimulados, ou seja, cínico, falso,
e fingido. Há grande diferença entre acusar e mostrar a verdade dos fatos. Portanto, o que Ellen White escreveu torna-se indesculpável ou injustificável ao tentarem harmonizar o que está errado com o que é correto. O problema maior é que seus seguidores só conseguem ver os pecados nas outras religiões, quando é em si mesmo. Usam desculpas bombril para não reconhecer que está cometendo o mesmo pecado. Também é necessário ter o espírito do discernimento e honestidade para não confundir acusações com revelações de algum erro, que aparentemente estejam sustentado pelo que é correto. Aparência não é fundamento. Aparência é algo exterior com a intenção de enganar ou resgatar. Por isso que é meio complicado tomar uma decisão pela aparência. Fundamento é algo consistente que tem a função de enganar ou resgatar do engano. Também vai depender da intenção de quem faz e traz a informação, e isto é fácil de verificar. Vai depender se o receptor é uma pessoa que tem livre liberdade de decisão ou se é escrava da decisão de sua igreja, o que torna a pessoa incapacitada de decidir entre o erro e o que é correto. O seguinte sonho de Ellen White eu contei para a adventista do movimento de reforma e para a adventista do sétimo dia sem citar o nome de Ellen White e eles disseram: este sonho na verdade é espiritismo e é comunicação de vivos com mortos e Deus condena isso. Quando falei o nome de quem teve o sonho que foi Ellen White, eles mudaram o discurso e falaram: foi Deus sim que orientou a profetisa e você é usado por Satanás. Como vocês podem notar, quando a comunicação com mortos é vindo de pessoas de outras religiões é coisa do capeta, mas, quando a mesma situação foi vivida e relatada por Ellen White, vem de Deus. É muita hipocrisia com cobertura escabrosa de desonestidade espiritual. A verdade sempre incomodou as pessoas e tem acendido a ira das que não suportam ver cair por terra seus sonhos ao ser confrontado com a verdade. Ou fica a luz que é a verdade, ou fica as que é a mentira. É impossível as duas estarem em paz. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.